Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um O Campo Fala, começando aqui no canal do Jogo Direto, o Campo Fala de edição número 12. E cara, muito especial conversar com um profissional que tá sempre ali na beira do gramado, entende do riscado e, cara, é um cara que a gente observa no seu dia a dia, nas entrevistas, e é diferenciado, é diferenciado. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que manja muito de bola, apresentar o cara que já tá aqui comigo na cena faz tempo, né? Douglas Popoto, muito boa noite, Popoto. Hoje a gente cresceu, Popoto, a gente cresceu, a gente tá com um homem de Série A, bicampeão da Copa do Nordeste. Não é pra qualquer um não, viu? Não, acho que hoje vai ter um... Dá pra dizer que é o principal convidado que a gente já teve? Acho que sim, né? Sim. De nome em cenário nacional. É um professor que tem alguns acessos, né? Tem mais acesso do que eu de aula à vista. Não fiz tanta aula na minha vida quando ele subiu de time. Então, é isso, vamos lá e ter uma conversa boa aí com o professor. Rapaz, o Popoto já adiantou, o professor tem muitos acessos, cara que é praticamente uma certeza na Série A de se manter, de beliscar uma Sul-Americana, e de Série B, amigo, é acesso e título pra cima. Guto Ferreira, cadê a minha joia aqui? Cadê ele? Vai aparecer, deu um bug. Guto Ferreira, minha joia, tudo bem, querido? Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente nessa gravação aqui do Campo Fala de edição número 12, para falar sobre as suas ideias e de como é que você enxerga o futebol brasileiro, nordestino e também que está aqui dentro do seu âmago. Boa noite, Guto. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Douglas. Prazer estar falando com vocês. Respeito muito grande pelo canal que a gente tem acompanhado, bons trabalhos aí seu, né? Às vezes a gente fica até preocupado porque você esmiuça as equipes. Quando a gente vê o adversário sendo esmiuçado, para nós é ótimo. Agora, quando você começa a esmiuçar a nossa equipe, dá dor de cabeça. Você tá pegando ouro pro bandido, né? Então a gente fica todo preocupado. Mas hoje o futebol, ele tá muito global, né? É muita gente competente trabalhando, então essa situação toda, tem gente boa em cada clube e a gente tem que estar sempre muito bem preparado, trazendo sempre alguma coisa diferente para poder surpreender, né? Agora, professor, eu acho que começar por um tema muito importante, né? A gente falar sobre um tema que eu considero um trabalho praticamente artesanal dos treinadores, né? Que é a questão da planificação, né? Dos atletas em campo, né? Uma técnica, um olhar que nem todos os treinadores possuem e que conseguem aplicar. E aí eu gostaria de saber do senhor, de fato, quão desafiador é planificar uma equipe, né? Dentro, claro, respeitando a sua identidade de jogo, respeitando o contexto que está inserido, as características dos atletas. Queria saber como é que essa operacionalização, né? Como é que você busca fazer isso nos clubes que você dirige? Então, agora, por exemplo, é o momento que nós estamos, não estamos nos clubes, né? Mas nós estamos trabalhando. Então, nós estamos avaliando as equipes que vêm jogando e os plantéis de cada equipe. Avaliando de que maneira? Vendo principalmente características e o momento de cada um. Quando você vai para uma equipe, inicialmente, você até tem mais ou menos ideias, 2, 3 ideias, sim, sobre eventuais modelos de jogo que você poderia usar naquela equipe. Só que você, na prática, não tem a informação real, né, e fidedigna da condição de cada um. Tem jogadores ali que às vezes estão... A tua experiência faz com que você enxergue um pouco o momento de cada um. Mas às vezes você acha que o fulano está numa condição X e está numa condição Y. Ou ele está virando o fio, né? Está passando do ponto. Ou ele está voltando de lesão e ainda não afirmou.
E muitas vezes você não conhece o cara e ele tem um percentual muito grande de crescimento. Isso é importante. Então, também. quando você chega, né, no clube, tem um processo inicial de adaptação ao seu modelo de trabalho. Quando você pega um clube onde a equipe está muito bem trabalhada, ela se encaixa de forma mais rápida. Quando está muito bem trabalhado no aspecto físico. Principalmente, né? Às Uma vezes valência ela tá muito importante. bem trabalhado no aspecto físico, mas carece de situações técnicas e táticas, principalmente táticas. E às vezes você tem que trabalhar a parte física. Então, quando você vai para um clube, às vezes também, você vai para um clube que você tem necessidade de trabalhar a parte tática. Só que para você trabalhar a parte física e tática, demanda tempo. E você não tem semana cheia. Difícil. Então, você tem ideia de que o time vai responder de uma maneira e ele acaba não respondendo. Porque se ele não evoluir a parte física, ele não consegue colher o resultado. Não consegue aplicar a tática, não consegue aplicar a técnica, Exatamente. tudo fica defasado, né? Nessa situação, você começa a formalizar sistemas de proteção. Interessante. Você começa a montar o time numa estrutura que possa, primeiro, não perder, para depois começar a ganhar, ou eventualmente, por uma bola, ganhar. Ganhar confiança, né? Ganhar tempo para você trabalhar aquelas valências. Aí Né? vai recuperando parte física, vai se adaptando à tua intensidade de treino e começa a ganhar confiança. À medida que vai ganhando confiança, você vai soltando um pouco mais a equipe, vai encaixando um pouco mais uma peça mais aqui, uma peça mais ali, porque à medida que a equipe cresce, os adversários começam a se proteger contra você. Aí exige que você jogue mais também. Perfeito. Num primeiro instante, você estruturou uma equipe para não perder, depois para ganhar esporadicamente, e agora que a sua equipe cresceu, você tem que jogar para ganhar o tempo todo, porque quando ela cresce, todo mundo quer saber de título. Então, na realidade, ela vai se encaixando. Às Passo vezes, a passo, né? 1, 2, 3 jogadores. Às vezes você não acha, por exemplo, no Sport em 2019, o Hernani é um jogador de área, matador, um cara que comigo em 2019 Jogou muito. Foi muito importante, né? Com e sem bola, né? Foi com e sem bola, um dos caras muito importantes na estrutura de jogo. E até eu tinha o Elton. Sim. Mas o Hernani não permitia que o Elton jogasse. Só que em determinados jogos, onde o adversário me marcava mais alto, pressionando, que eu tinha que tirar a bola, porque eu não tinha um meio construtor, eu tinha um meio que pegava, roubava E acelerava. transitava rápido. Quem eram os meus construtores? Eram meus dois laterais, E o Guilherme, né? principalmente o Guilherme e o meu 10. Quando eu precisava criar um pouco mais, construir um pouco mais, eu trazia para a segunda função, eu trazia o Charles para a primeira função e trazia o Leandrinho para a segunda função. E às vezes até nessa condição, utilizando 2 centroavantes, porque eu não tinha mais ninguém de 10 para usar. E o Samir, a gente sabia que era craque, mas foi um jogador que não se adaptou fisicamente, porque estava muito tempo parado e aí demandava tempo para ele chegar aonde a gente precisava. Porque quando o jogador, ele pode ser o melhor que for, ele ficou 2 anos parado, 1 ano e meio parado, Sente o platô muito. físico dele desce muito. Então ele deixa de ser aquele jogador e passa a ser um outro jogador que tem que ser reconstruído. Ele tem que retomar. Agora, essa retomada demanda tempo. E às vezes, se o cara não pagar o preço,
não se atinge. Então essa construção também, ela demanda tempo. E o esporte foi possível tudo isso por 2 motivos. Primeiro, que a queda na Copa do Brasil e a não participação na Copa do Nordeste em 2019 fez com que a gente jogasse o campeonato pernambucano na sua fase classificatória cada 15 dias. Ofertou tempo, né, ao treinador. Então, os 2 primeiros meses, nós conseguimos trabalhar bastante a equipe. E aí fomos campeões pernambucanos, o que trouxe confiança e, ao mesmo tempo, diluiu a pressão. Né? E aí entra no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, eu falava, olha pessoal, o nosso time tem que se adaptar à competição, porque Campeonato Pernambucano não é margem comparativa e preparatória para um campeonato nível de Série B para chegada na Série B. E nós fomos crescendo dentro da competição. Nós ficamos inicialmente ali entre os 5 primeiros, se eu não estiver errado. Depois atingimos o G4 e fomos aí no segundo turno. Embalou. Demos a guinada e fomos embora. E chegamos ao vice-campeonato, inclusive ganhando. No primeiro turno a gente empatou com o Bragantino, em Bragança, e ganhamos o Bragantino na ilha, em Recife, que era o time com investimento, acho que 5 vezes maior do que o nosso. E com uma logística 5 vezes menor que a nossa. Agora, professor, o senhor falou sobre preferências, né? Assim, não de preferências, mas o treinador chega praticamente com 1 ou 2 ideias preconizadas na cabeça do que ele pode estabelecer. Você tem algumas preferências? Não tem como ter preferência. O que define é o plantel. É o que você tem em mãos. Lógico que eu gosto, por exemplo, de jogar com extremos de velocidade. Sim. Eu gosto de jogar de forma aguda, com um time que tem uma transição rápida, principalmente ofensiva, e a defensiva também. Eu preconizo colocar jogadores fisicamente num nível superior. Por quê? Porque o cara que desloca rápido preenche espaço rápido. Se eu preencho espaço rápido, eu vou estar chegando, na maioria das vezes, ou junto ou antes do meu adversário. É importante. Então, a questão defensiva, ela vai estar fortalecida. E a questão ofensiva, eu tenho condições de surpreender. Perfeito. Então, por isso, da utilização, quanto mais jogadores de força e velocidade eu tiver, melhor. Popoto? E aí tem uma pergunta tem alguns questionamentos que as pessoas fazem às vezes ao Guto, né? E agora no Goiás estava um pouco assim também. Aconteceu, no Bahia aconteceu muito, e eu acho que foi mais no Bahia, não me lembro. No Curitiba um pouco também. O time não ganha fora de casa. Por que o time... E aí no Curitiba não foi pra cima do Guto, porque na mão do outro treinador também não estava ganhando em casa, não tinha ganhado nenhuma. E nós conseguimos ganhar uma fora de casa, desculpe, não em casa, fora de casa. E isso tem muito a ver com a força do meio-campo. Porque o meio-campo é o coração do time. No meio-campo você tem que ter jogadores que marquem forte, que preencham espaço rápido e que tenham algum poder de criação. E muitas vezes, na hora da formatação do grupo, se procura muito o jogador de meio-campo que cria. E tem N jogadores de meio-campo
que não tem esse nível de força privilegiado. É raro encontrar. São jogadores que deslocam um pouco, são jogadores mais clássicos. Ah, eu não preciso correr. Tem o fulano que corre para mim, porque a bola chegou em mim e eu desequilibro. Quando você tá num time que tem os caras que correm para você, tá ótimo. Agora, quando você não tem, aí você não tem condição de colocar aquele cara, porque senão aquele cara não vai fazer a diferença que você precisa que faça. Então são as... porque assim, ó, quando vai baixando o nível das equipes e o poder de contratação, você tem que equilibrar a equipe. E aí, para equilibrar a equipe, o que falta para esse, você tem que ter 2 ou 3 que façam. Complementar, né? Mas você vai complementando. E às vezes, esses 2 ou 3 não tem aquele algo mais que precisava. Então você fica meio um cobertor curto. Você ganha numa coisa e perde na outra. Então, aí está o grande pulo do gato do treinador. De conseguir unir as peças de forma que elas se complementem dentro de campo. Isso é um trabalho muito artesanal, né? Bastante. E não passa. E hoje em dia, a maioria dos clubes ouvem pouco o treinador na hora da contratação. Caralho, porra. Como é que ouve? Tem muito analista de desempenho, analista de mercado que acha que sabe mais que o treinador. Tem que ser em conjunto, né? Tem um negócio. Porque ele não tem a responsabilidade que o treinador tem. Então, se não der certo, ele continua no clube ganhando o salário dele lá, tá numa zona de conforto. A bomba não vai estourar do lado dele. Ele tá no bastidor, né? Quem tá dando a cara a tapa no microfone? A bomba vai estourar primeiro no treinador, depois no executivo, que foi quem contratou. Agora, quem mediou a contratação, quem observou, quem embasou a contratação, quase nunca é cobrado. Não é cobrado. A bomba não estoura neles. Só que a hora que você, treinador, indica um jogador, eles vetam. Muitos deles vetam. Eu não vou falar o nome dos clubes, mas tem vários clubes, não é um só, onde isso aconteceu comigo, e tem outros que eu peitei, eu briguei, né? E jogadores que foram trazidos, que ninguém conhecia, um deles ninguém conhecia, foi a maior venda desse clube, e outro também foi uma venda altíssima, ficou próximo da outra, né? Então são situações assim que, porque eu por muito tempo eu fui uma espécie de consultor no internacional, então eu observava muito o mercado para poder na realidade era um palpite, né? Sim. Era um conselho, ó, acho que esse, acho que aquele. Uma espécie de observador técnico, né? Um analista de mercado, né? Sim. Um analista de mercado. Então, já com uma visão de treinador, porque já tinha trabalhado como treinador também. Era um auxiliar técnico que fazia isso também. Depois um coordenador técnico que fazia isso também. Então eu prezava muito por ouvir o treinador também. Importante. Né? Então quando a gente indica alguém, é porque a gente já observou, já olhou, a gente sabe quem é, chamou a atenção. E não vou dizer que a gente não erra, a gente erra. Né? A gente erra. Mas a gente erra muito menos do que alguns que são inexperientes, que estão começando ainda. Ou às vezes alguns que se acham muito
Porque a gente sabe de que maneira a gente está olhando o mercado e olhando a montagem da nossa equipe, né? E isso é muito importante, você saber que perfil você está buscando. Eu tenho ex-jogadores meus que hoje trabalham no mercado como analista de desempenho, e a gente conversa muito, são profissionais do mais alto nível, com trabalhos assim excelentes prestados aos clubes que têm trabalhado. E por quê? Porque está preocupado em ouvir o que o treinador, o que o clube quer, e está preocupado também em analisar o elenco, do que o elenco precisa. Tem que ter essa visão do que o elenco precisa. Exatamente. Popoto? Por isso o senhor falou muito sobre a importância do físico, né, nos jogadores, nos times que o senhor treina, e realmente eu ia até fazer essa pergunta antes, porque eu estava relembrando, o senhor no Sport trabalhou com Charles, com William Farias, e aí vai para o Ceará, trabalha novamente com Charles, com Fernando Sobral, que são jogadores que têm, assim, mais corpulentos, digamos assim, né, por característica. E tiveram outros, o Rezende no Bahia, o próprio Mug. O Mug não é um jogador de muita força física, mas ele é um cara muito dinâmico, né, que deu muita ocupação do espaço. E eu queria que o senhor desmembrasse um pouco mais sobre a importância dessa questão física, principalmente nos movimentos sem a bola. Impressão, eu acho que é extremamente importante o jogador, esse tipo de jogador pressionando em campo rival, e quando sua equipe está posta no campo de defesa, marcando mais em linha baixa, porque tem muitos encaixes por setor, né, nos times do senhor, em alguns momentos, principalmente no portador da bola. Então a importância do jogador com esse perfil físico mais elevado, digamos assim, mais destacável nesse modelo sem a bola. Então, vamos pegar assim a análise do time que mais tem condições de jogar com alguns jogadores que não são fisicamente tão bem dotados. São jogadores assim mais lentos, com menos ocupação de espaço, mas a qualidade técnica deles é tão alta que eles fazem com que os outros em volta cresçam muito. Mas o modelo de jogo é um modelo mais agrupado, onde esse perfil ele vai fazer o passe diferente num espaço curto. E na hora de marcar, ele só vai preencher espaço, ele não vai ter desgaste. E os outros que estão em volta são os pilares, porque são rápidos e preenchem o espaço, e são fortes e preenchem o espaço de forma muito rápida. Fluminense, Samuel, Alexander, André, Martinelli, Arias bem. e Keno. Todos jogadores rápidos. Alguns um pouco menos força, tipo Martinelli e Alexander, mas extremamente habilidosos. Mas todos os outros, força e velocidade. Aí um Keno, um Cano, extremamente cooperador, que vem até a intermediária de defesa preencher espaço e ajuda na marcação. É artilheiro, faz gol, mas tem a contribuição tática defensiva, né? Exatamente, tem aquela gana de marcar, não poupa esforços para se atirar na bola, além do grande posicionamento, a bola não passa na frente dele sem ele se atirar. É espetacular. Né? E aí tem o outro pilar atrás, com Nino e Felipe agora, né? Sim.
O Nino um pouco mais móvel, o Felipe e o Cano são os dois jogadores em termos de mobilidade lateral, com menos mobilidade lateral, que entram menos no rodízio. O resto todo o time roda. Verdade. E no meio, o Ganso. Então ele tem 3 que rodam um pouco. Um atrás, um no meio e um na frente. E os outros rodam em volta. Quem preenche espaço, quem faz o movimento de sanfona são os outros. Esses movimentam pouco. Se mantém o esqueleto, né? Objetiva. E estão sempre na zona certa, no momento certo. Só que para jogar assim, precisa ser um time que tem muita habilidade e muito bem treinado, né? Para jogar em toques curtos. É um time que roda pouco, inverte pouco o jogo. Joga muito setorial. A maioria dos clubes no mundo hoje jogam um futebol extremamente de combatividade e de velocidade. Então eles precisam preencher o espaço de forma rápida, fazer a sanfona andar de forma rápida. Para frente e para trás, para frente e para trás. Ela não pode abrir. Se você tem uma zaga lenta e um ataque rápido, a sanfona abre. O meio fica vazio. Se você tem um meio campo lento, ele não consegue chegar para preencher. E aí, 3 ou 4 sem suporte vão perder a bola. O meio campo longe, o meio fica todo aberto e a defesa mais aberta ainda. Aí, em vez de você pressionar, você vai estar longe e você vai fazer o quê? Temporizar para trás. Aí o campo fica grande para todo mundo correr. E aberto, o que facilita para o adversário. Então você precisa preencher de forma veloz, potente, mas também treinado para ser em grupo, para subir e para descer, para subir e para descer, para deslocar para a direita e para a esquerda. Que são as basculações, né? Que eles isso, falam. basculação, Giros, né? Giros. É isso aí. Para isso você tem que ter o quê? Força e velocidade. Quanto mais força e velocidade você tiver. Por que a força? A força porque a hora que você vai para a primeira travada e o cara está em velocidade, você tem que ter força ali para travar bem, porque senão o cara só tira de você e já era. E aí você tem que ter a potência para recuperar. E esse trabalho sobre alta velocidade, ele tem que ter força. O cara que é mais lento, ele não consegue fazer em alta velocidade. Ele não consegue atingir a velocidade necessária. Foi isso que eu encontrei. Agora, professor, nos trabalhos recentes, né, na estruturação da segunda fase de construção, as suas equipes alternavam entre uma saída de 3 ou uma saída mais sustentada, né, com 4 jogadores de defesa mais os 2 volantes. Eu queria saber de você o que define a escolha deste desenho tático. Característica dos atletas, momento dentro da partida, o adversário. A marcação do adversário. Eu saio em linha de 3, ele vem me pressionar 3-3, fechando linha de passe. Qual que é a minha tendência? Fazer uma linha de 4 agora. Tem desvantagem. Aí eu vou para a linha de 4. Eu baixo o lateral rapidamente e entro na linha de 4 para criar vantagem 4 contra 3. Perfeito. À medida que ele coloque 4, eu enfio o quinto homem lá embaixo e adianto os 2 laterais para puxar os 2 beiradas. Para voltar a ser 3 contra 2. Entendi. É um jogo de gato e rato.
E o treinador tem que estar atento ali, né? Na beira do Na gramado. verdade, você tem que preparar a equipe e quem tem que ter a leitura são os jogadores. Você, fora de campo, pode informá-los, né? Pode dar dura a hora que eles não estão percebendo o que está acontecendo. Mas no seu dia a dia, você tem que preparar eles para fazer essa leitura. Não sou eu lá fora que tem que fazer essa leitura. Quem tem que fazer a leitura são os jogadores-chave do sistema. Cada situação tem um jogo-chave. Por exemplo, a responsabilidade de quem abaixar? É do primeiro volante. Então, o primeiro volante e os dois laterais têm que fazer a leitura de como a marcação está. Para ver se eles vão subir ou se eles vão baixar. E depois, hoje também, já tem que se buscar alternâncias de quem vai baixar para ser o terceiro. Porque você pegar o Bahia no último jogo aí, estava fazendo o terceiro com o lateral. Foi. E tem N equipes que estão fazendo o terceiro com o lateral, às vezes lateral direito, às vezes lateral esquerdo. Se esse lateral tem facilidade de saída, aí você, dependendo do estágio que está a equipe, você baixou o volante. Eles subiram 3. Você baixa o lateral. A hora que você baixa o lateral, você vai criar 4 contra 3. Aí eles sobem mais um. A hora que você subir mais um, você baixa o outro. Vai ficar 5 contra 4. Vantagem ainda. Daqui a pouco, eles estão fechando, por exemplo, com o ponta, o extremo mais do lado esquerdo está fazendo o segundo atacante, fechando por dentro. Fechando no zagueiro ou no volante, né? Você começa a adiantar o seu lateral, porque você empurrando o seu lateral, ele vai ter que abrir quem ali para marcar? O volante. Dependendo do posicionamento dele, vai ter que abrir o volante. Dependendo, vai ter que abrir um meia. Aí você baixa o lateral esquerdo e adianta ele, você continua fazendo 3. Daqui a pouco você empurra o volante, o homem de dentro não é um homem tão rápido. É um homem que tem dificuldade de marcar pelo lado. Aí você adianta o volante, você vai fazer 1 contra ele. E aí tá a magia, a desestrutura, o desequilíbrio acontece. Leitura individual de característica dos adversários, para ver aonde você pode tirar as vantagens. Caralho, foda. Professor, pegando agora um trabalho do senhor do ano passado, Bahia, porque o começo de ano do Bahia do ano passado, da equipe que não conseguiu se classificar na Copa do Nordeste, me chamava muita atenção, porque eu e o Jonathan, a gente conversava muito sobre isso na época, porque era um Bahia muito diferente do que normalmente a gente era acostumado a ver as equipes do senhor. Era uma equipe, como a gente estava falando da parte física dos jogadores, era uma equipe por natureza muito mais leve. Tinha Daniel, tinha Patrick, tinha outros jogadores, tinha o Rodalega, que não é um centroavante tão móvel, de né? força, assim, é um centroavante mais de criação. E apesar dos resultados não estarem vindo, era uma equipe que criava muito durante as partidas. A gente conseguia ver o Bahia conseguindo criar bem, não tendo um aproveitamento muito bom. Em compensação, era uma equipe um pouco mais frágil defensivamente. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o que o senhor viu, dentro até da característica daquele elenco, para mudar as características dos ataques que o senhor normalmente faz, para fazer uma coisa mais diferente, e como isso também influenciou defensivamente, para aquela equipe que defensivamente, pelo menos à primeira vista, parecer mais frágil. Tá. O Bahia, quando cai, tinha um orçamento pesadíssimo, e perde toda a estrutura de equipe, perde aí 6 ou 7 titulares, principalmente de ataque, perde seu ataque todo. Perdeu Gilberto, perdeu uma série de jogadores chaves, né? Que já não tinha tantos jogadores de reposição,
E aí começa o ano, inclusive com alguns jogadores que ficaram sendo dúvidas se ficariam por questões financeiras, e o clube sem poder de contratação. Sem poder de contratação. Aí nós acabamos o campeonato 10 de dezembro, desculpa. Próximo de 10 de dezembro, um mês de férias. Estava planejado que o time aspirante faria os 3 primeiros jogos, ou os 4, 5 primeiros jogos, para a gente poder condicionar os jogadores. Só que não tinha sub-23, tinha acabado o sub-23. Tinha sobrado alguns jogadores que tinham estourado a idade e outros que não tinham ido para a Copa São Paulo. Tanto é que estreia no Campeonato Baiano um menino que era ponta esquerda, que nunca tinha jogado, não era titular do time de júnior, ele titular do profissional de lateral esquerdo. E começamos a ter também muitos problemas, porque assim, após a segunda partida, com 2 empates, já veio a pressão para colocar o time principal para jogar. Os times do interior tinham começado antes de acabar o brasileiro. Novembro os caras já estavam lá correndo. Final de novembro, início de dezembro já estavam. E nós fomos começar no meio de janeiro. Aí tivemos jogadores que tiveram Covid, que em vez de se apresentar dia 5, foi se apresentar dia 25 de janeiro. Pelo protocolo, né? E vários que nós tivemos na pré-temporada. Então, além de estruturar a equipe, nós tivemos problema de Covid e problema de lesão. E aí, nós tivemos um calendário onde nós fizemos, acho que 12 partidas ou mais ininterruptas, sem semana cheia. Eu não tinha plantel para rodar, não tinha como descansar os atletas foram lesionando e tinha 2 competições para jogar. Como é que a gente sai disso? Difícil. Tanto é que a hora que nós tivemos uma semana de descanso, no final de semana nós goleamos o time que era líder da competição, Jacuipense, dentro de casa. E após essa parada, nós tivemos acho que 3 vitórias seguidas nas 2 competições. Não foi possível para classificar, mas houve um crescimento da equipe. Inegável, teve um crescimento muito bom. E aí nós tivemos 25 dias de preparação para a Série B. Então nós tivemos uma intertemporada. Nessa intertemporada, além de recuperar quem tinha no plantel, chegou o Jacaré e o Davó. E no final da intertemporada chegou o Rildo, o Emerson, chegaram mais 2 ou 3, que não eram os jogadores, com exceção do Davó. Inicialmente, acho que os únicos jogadores que inicialmente estavam na relação inicial, no início do ano de contratação, era o Davó e o Rezende. Os outros foram oportunidades que foram surgindo. Algumas, tipo o Jacaré, que eu conhecia, que eu endossei e nos ajudou demais. O Rildo, mesma coisa. E outras que, por falta de opção, precisava ter opções dentro do grupo.
acabaram não tendo um rendimento tão alto. Alguns ajudaram bastante, outros não. Emerson, por exemplo, ajudou bastante. Enfim. E tivemos jogadores que foram contratados, que acabaram não rendendo, e tivemos outros jogadores que inicialmente eram jogadores para dar um salto e acabaram tendo, por parte do torcedor, que é normal, né? O jogador não rende o que ele espera, o torcedor vai cobrar. Vai cobrar. E esses jogadores não estavam maduros o suficiente para sofrer essa cobrança. E acabaram perdendo espaço. Então, o mais importante nesses 25 dias foi esse salto na estruturação física, técnica e tática da equipe, que foi o embasamento de todo o primeiro turno, e eu não posso falar depois que a gente saiu, né? Sim. Mas foi o embasamento de todo o primeiro turno, porque a gente fez, acho que 17, foi isso? 17 ou 18 partidas? Foi 18 jogos. 18. E quando nós saímos, nós estávamos a 5 pontos do quarto colocado. É isso? Tava dentro do G4 e a 5 tava com uma folga boa. Em terceiro, a 5 pontos, não sei se do quarto e do quinto, ou do quarto 5 e mais um pouco do quinto. Do quinto, acho que tava com uma folga boa pro quinto e tava muito próximo ali dos primeiros colocados, né? Do líder. E né? a saída foi muito mais uma opção do executivo do que questões de resultado, né? Mas a gente tem que respeitar os profissionais, né? Cada um sabe o que quer, escolhe o que quer. O mais importante é que a gente cumpriu o que a gente tinha que fazer até ali. Até ali não tinha, dentro das condições oferecidas, não tinha o que reclamar. E só foi possível porque o grupo era um grupo que sempre gostou muito de trabalhar, sempre que foi para dentro de campo, foi um grupo assim fantástico. A gente não pode esquecer que no meio de toda essa história aí, nós sofremos um atentado no ônibus. Sim. Onde o nosso goleiro quase perdeu a visão. Nós perdemos o Marcelo Cirino, que se mandou, foi embora, com razão, não se sentiu seguro para continuar dentro do clube, né? Nós tivemos o Bahia também, que acabou se machucando, né? Matheus Bahia, nesse episódio, né? E o fechamento do grupo, né? Que em cima de toda essa situação, né? O grupo não se omitiu de ir para dentro do campo e ganhar com autoridade do Sampaio Corrêa. Ô Guto, agora você falou sobre o executivo de futebol, né? Na ocasião no Bahia, que ele optou por não continuar o trabalho. Mas falar sobre o executivo no geral, né? A função do executivo no geral. Eu vejo que muitos dos executivos, eles não exercem de fato a sua função, talvez primordial, que seja de ser uma espécie de proteção ao treinador, né? Eu acho que muitos dos executivos ficam naquela questão mais interna, de olhar a logística, e ficam se autoprotegendo. Gostaria de saber de você também como é que é a sua relação com os executivos de futebol e como é que você vê essa função hoje nos clubes, né? Se eles de fato exercem a sua função primordial de ser uma barreira, né? De fazer uma proteção, de sempre estar ali na imprensa explicando as escolhas do treinador, falando sobre o dia a dia, para poder proteger o treinador de fato de muitas críticas que às vezes não são tão precisas. Na realidade, essa blindagem ela é importante, né? Eu trabalhei com profissionais que têm esse perfil, né? E a tendência foi acontecendo resultados expressivos também, né? Assim como essa é uma função que ela não é fácil de se fazer.
porque ela não carece só de um executivo, né? Precisa ver que autoridade esse executivo tem dentro do clube, né? Que força ele tem dentro do clube, como é que é a relação dele com a direção, com as pessoas que decidem. Então essa visão não adianta nada o executivo, porque eu já fui demitido de clubes, por exemplo, que o executivo estava numa situação de me bancar e existia uma pressão externa de outros, né, que acabaram sendo mais forte, né? Porque a direção política do clube, no caso, né? As pessoas ali, o presidente, o vice-presidente, esses caras também têm que ter uma noção de mercado e tem que ter uma postura e um conhecimento. O conhecimento de saber o que está sendo feito e de acreditar no que está sendo feito e não ficar ouvindo terceiros. Porque para dizer que entende de futebol é o que mais tem. Para pressionar a queda de treinador é o que mais tem. Só que esses caras que pressionam a saída do treinador, na maioria das vezes, são os que menos sabem. São os apaixonados. Exatamente. E o cara que acompanha o dia a dia e que vê o que acontece no dia a dia e que não pesa essa questão da paixão, porque a pressão todo mundo sofre. É inerente, né? É inerente por causa da nossa cultura, né? É inerente por causa da nossa cultura. E hoje surgiu um vídeo na internet sobre um jogador da NBA, Sim. o Tetocompo. Eu vi. E, cara, ele dá uma resposta espetacular do que é o esporte, em cima de uma pergunta que o repórter faz para ele, se foi um fracasso a não chegada deles, que tinham classificado em primeiro na fase classificatória, a perda da vaga para o Miami Heat. Os caras não analisaram tudo o que aconteceu, não analisaram que a NBA hoje está muito equilibrada, que é o que acontece no futebol. Ninguém analisa quais são os problemas que você está tendo, quais são as suas condições, o porquê que você está naquela condição, o porquê que aconteceu isso ou aquilo. Não. Precisa se achar um culpado, né? E hoje, não importa se você é o 20º ou se você é o primeiro, a cobrança para ser campeão é igual. Ninguém quer saber quanto o clube investe, o que o clube oferece, qual é a condição do clube no momento. Entrou para jogar dentro de campo valendo 3 pontos, a cobrança é igual para A e para B. Então é o tipo daquela coisa. Muitas vezes os caras estão de A47 contra você de 38 e eles querem que você vença a guerra. Aí é difícil, né? Popoto? Trazendo aqui para uma questão de campo, o senhor falou no começo, não só no começo, né, até quando entrou em questão do Bahia, o senhor falou muito sobre a questão do calendário, porque esse é um debate até antigo que a gente tem aqui no Brasil, que o nosso calendário ele é uma loucura. Acho que inclusive um dos principais porta-vozes recentes tem sido o Abel Ferreira, né, que ele inclusive tem atirado muito justamente contra os europeus, que tem falado muito do calendário de lá, e ele tem criticado muito, dizendo que aqui realmente é muito mais complexo de se jogar. E eu queria saber também, porque o senhor falou pra gente que o seu plantel define o seu estilo de jogo. O senhor falou aqui sobre Ceará, Sport, Bahia. Eu queria saber também até onde o calendário influencia nisso, porque se eu não estou muito bem enganado, o senhor pode até corrigir, em 2019 no Sport, principalmente no começo da Série B, aquelas rodadas
acho que era a Copa América que estava tendo na época, pré-Copa América, o Sport era uma equipe que se pautava muito em pressão no campo do adversário. O Sport, se não me engano, fez 2 gols, inclusive naqueles 9 primeiros jogos, recuperando a bola no campo do adversário e fazendo gol. Só que quando volta, inclusive o Sport vinha tendo um certo desgaste no segundo tempo, quando o Sport volta após parada, o Sport dá uma segurada nessa pressão, começa a pressionar de forma um pouco mais cautelosa. E acredito eu que tenha sido também um pouco do que aconteceu, tanto jogo um em cima do outro. Eu queria saber se isso também influencia no dia a dia do trabalho do senhor ver, pô, acho que é melhor não pressionar tanto, porque é tanto jogo seguido, talvez os caras estourem, ou algo do tipo. Então, se você tem elenco, e é possível você mudar sem ter um decréscimo muito grande, aí você pressiona parte do jogo, às vezes o jogo todo, conforme a necessidade do jogo. Mas para isso você tem que ter exatamente. Tem que ter elenco profundo, né? Como é que você vai um cara, para ele chegar numa recuperação 0, tá zerado, são 72 horas. Só que o futebol brasileiro você entra com 66 em campo muitas vezes. Eu tô falando para estar zerado, não tô falando para ele estar tantinho. Você tá entendendo? Para zerar o cansaço e depois vai subindo. Você estava aqui em cima, o jogo fez você consumir, você baixou aqui. Com 72 horas você está aqui, ó. Você não está aqui. Então você não está sobrando. Você está aqui só vai cair. É mais ou menos isso. Então você precisa, quando você joga 6 jogos por mês, onde você joga 3, então você consome aqui, você recupera mais rápido, o segundo jogo você está bem, o terceiro jogo você está chegando perto do limite, aí você tem uma semana para recuperar. Que é o que acontece no futebol europeu, aí você faz mais 3, aí folga de novo, aí faz mais 3, aí folga de novo. Esse é o calendário ideal. Só que aqui, por exemplo, no Fortaleza, no mês de maio, onde nós perdemos o campeonato estadual no Ceará, né? Eu estava no Ceará, perdemos o Fortaleza, o campeonato estadual, e acabamos não conseguindo a classificação na Copa Sul-Americana. Na última partida nós fizemos 15 partidas no mês de maio. 15. Muito. Praticamente um jogo a cada 2 dias. Um jogo a cada 2 dias. Ah, mas você usou elenco alternativo. Em alguns jogos usei, que não tinha por onde fugir. Aí o terceiro reserva vinha, entrava, e o segundo entrava, e daqui a pouco botamos todo mundo para jogar, mas chega uma hora que não dá. Por quê? Porque mesmo que você use o plantel alternativo, o time titular vai ter feito 8, no mínimo 8, e os outros vão ter feito no mínimo 7. Você jogou 15. Complicado, o calendário. E aí eu pergunto, quem se preocupa com isso? Porque no futebol brasileiro ninguém está preocupado com a qualidade do espetáculo. Todo mundo reclama que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, que isso, aquilo, que a equipe não rende. Mas se treina quando? Se o Brasil, as viagens são continentais. Equipes como Goiás, como Fortaleza, como Bahia, como Sport, as equipes do Nordeste, né? Do Nordeste, Centro-Oeste, algumas do Sul, em boa parte da competição, com quase 50% da competição, os deslocamentos são de 5 horas, a não ser que tenha uma capacidade de investimento para voar em voo fretado. Como o Palmeiras fez agora na Leila, né? Tá? Um jatinho.
Às vezes Inter, Grêmio fazem isso, né? Mas nem todo mundo tem essa condição, até porque na Série A o disparate de recebimento do clube que mais recebe para o clube que menos recebe é 20 vezes ou mais. Então como é que vai nivelar um campeonato? Sem nivelamento não existe qualificação, porque a competitividade fica bem vulnerável. E mais um detalhe, esse tipo de falta de equilíbrio faz com que as equipes mais ricas estejam o tempo todo em zona de conforto. Quem está na zona de conforto não evolui. Agora, Guto, queria falar com você sobre voltar para o campo, né? Também, mas a questão da bola parada. Como é que você gosta de organizar a bola parada defensiva e também ofensiva, né? Você tem algumas jogadas bem treinadas, sua equipe é bem forte nesse tipo de jogada. Então todo esse elogio você dá para o André Luiz, que é o responsável. E se você quiser fazer uma live com ele, eu passo o contato, né? Tanto defensivo quanto ofensivo. Você delega. Ele é o responsável, né, de fazer todo o nosso trabalho. Os estudos são deles e eu só reforço o trabalho dele, até porque a gente não tem como gerir tudo, né? E a responsabilidade total é dele. Lógico que ele discute algumas coisas com a gente, né? Mas é ele o grande responsável, é ele que tem todo o domínio. É o grande mentor. Para você. Agora tudo passa por ter bons batedores, tudo passa por jogadores que tenham um tempo de bola bem definido, que tenham uma agressividade no ataque à bola, né? E depois o que se trabalha hoje no futebol moderno, que são os bloqueios, que são os corta-luzes, né? Que são as fintas. E aí tudo isso é articulado em cima do que você tem em mãos e em cima de como o adversário costuma organizar a sua defesa, né? Então, nós trabalhamos de 3 a 4 vezes por semana a bola parada, de 2 a 4 vamos colocar, porque quando a semana é cheia trabalhamos 2, quando tem 2 jogos da semana chegamos a trabalhar de 2 a 3, vamos colocar, às vezes até 4, dependendo do nível de importância. Mas além da situação, porque a bola parada geralmente são jogadas aéreas, né? A gente preza muito pelo fundamento do cabeceio, de estar trabalhando o fundamento do cabeceio, de estar determinando o tempo de bola para o jogador. Então, com repetições do fundamento em várias etapas, né? Para que ele possa crescer, para que ele possa melhorar. Porque se ele não tiver um bom tempo de bola, logicamente ele não vai conseguir atacar da melhor maneira e ter vantagem sobre o seu oponente, né? Mas volto a falar, toda essa questão tática, esses detalhes aí é com o André Luiz. Professor, vindo agora para a questão de uso de jogadores jovens, o senhor no esporte trabalhou com o Adrielson, trabalhou com o Maílson, eu acho que o senhor também trabalhou, acho que não foi o senhor que lançou, mas o senhor trabalhou muito com o Chico também, principalmente em 2020. Quem botou a primeira vez não fui eu. Foi o Milton. Mas eu botei Juba, Everton, Rafael, também. Everton, no Ceará Júlio. No Ceará teve o Rick, no Bahia teve o Borel, teve outros também. No Ceará teve o Rick, teve o João Vitor. O Dominique também é um lateral, né? Não. O André? Não, Dominique não. O André foi. Sim. O André no Bahia. Isso. No Bahia, a primeira passagem, nós lançamos Becão,
nós lançamos Juninho Capixaba, nós recuperamos o Jean Goleiro, que estava em baixa, lançamos Marco Antônio. Ver mais quem a gente lembra assim que foi destaque ali. Raniel também? Não, Raniel já estava, né? Jogar, mas já estava dentro do clube e eu acho que já tinha jogado no profissional. Mas jogou bastante com a gente também. A ideia é como é o dia a dia, o trato com esse jogador, professor, principalmente pensando em como blindar ele de questões externas. O senhor falou muito sobre a questão de pressão, até a questão de como vem a pressão de fora para dentro, né? Citando até a situação dos Giannis, das vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo no dia a dia. E para um jogador mais jovem, um cara que está surgindo na carreira, em muitos momentos é muito mais difícil absorver, digamos, essas críticas, essas pancadas que vêm de fora. Então, como é o dia a dia para colocar esse jogador e ao mesmo tempo dar calma para ele poder jogar sem sentir tanta pressão, jogando em clubes de massa, né? Sport é um clube de massa, Ceará é um clube de massa, Bahia é um clube de massa. Tudo isso passa muito pela resposta do jogador em campo. Se você acredita demais no jogador, você colocou ele e a resposta não foi a melhor, segure ele e espere o melhor momento de novo. Né? Agora, se ele deu a resposta e não tem um outro numa condição melhor ainda, você vai colocando ele e vai firmando ele, vai colocando e vai firmando até a hora que você vai soltar ele agora por sua conta. E ao mesmo tempo você vai passando dentro da sua experiência, dentro da sua vivência, o que vai passar a acontecer. Ó, tende a acontecer isso, então faça assim. Você está muito bem aqui, continua desse jeito. Desse lado aqui você não está tão bem, precisamos fortalecer isso. Ó, sua postura aqui não está legal. Simplifica, faz uma coisa mais simples, para que isso não te exponha. Teve algum tipo de atitude, cara, não é por aí, isso aí só vai te trazer problemas. Às vezes fala até antes. Quando você percebe que ele pode cair naquele erro, cometer aquele erro, você já previne, né? Mas eu acho que o principal fator é acreditar. O principal fator é acreditar. Mostrar confiança nele, colocar. E quando acerta também, quando começa, também não colocar ele no pedestal. É mostrar para ele o quanto foi difícil de chegar até ali e que vai ter que continuar quebrando pedra para permanecer ali. Se quiser crescer, vai ter que quebrar mais ainda. O mais difícil é manter, né? Exatamente. Então, tudo isso é o papo do dia a dia, é a cobrança, né? Porque você não pode enxergar ele para aquele momento só. Você tem que mostrar para ele onde ele pode chegar. Então, eu acho que um dos grandes trunfos do treinador é conseguir enxergar no jogador, através do trabalho que ele vai aplicar, em que condição o atleta pode chegar. Agora, professor, o senhor deu algumas respostas, né, uns insights muito interessantes falando sobre liderança, né? Você falou sobre o André Luiz, que você delega a função da bola parada a ele. Você conversou agora sobre essa questão dos mais jovens, como é que você lida no dia a dia, você conversa. E aí eu queria aprofundar um pouco mais, né? Porque um dos atributos importantes quando um clube vai escolher um treinador é saber qual o perfil de liderança, qual o tipo de gestão ele pratica. E como é que é o Guto no dia a dia do clube? O Guto é mais centralizador, delega mais ideias? Como é que é a relação com os atletas e o staff do clube? Qual é o limite do Guto ali naquele trato com o atleta? Qual é o calo do Guto? Pisou? Ei, aqui não, aqui você pisou no meu calo, aqui doeu. Aí o Guto já grita um pouquinho. Não, cara, eu acho que eu sou um cara que 2 passos,
ouço todo mundo, né? As pessoas que têm que ouvir, né? Também ouço os jogadores quando eles estão, quando eu acho que eu tenho que ouvir e quando eles precisam falar, né? Porque às vezes eles estão sentindo necessidade de falar. Se eles chegarem até mim, eles vão ter espaço para falar, para colocar, para expor as ideias deles. Se eu achar que as ideias deles, e geralmente a gente acha porque é eles que estão lá que dentro, executam, então a gente tem que dar essa confiança a eles, essa voz, né? essa voz para eles, porque à medida que eles pedem alguma coisa, eles também estão chamando a responsabilidade para eles, e é eles que executam. Então você vai falar para eles, não vamos fazer desse jeito, vamos fazer daqui, mas aqui eu não vou conseguir fazer. Então você tem que dar voz aos caras. Mas eu acho que o mais importante é uma frase que eu sempre falo muito nas entrevistas. O meu trabalho visa fazer com que todos, staff, quando eu digo staff, é todo departamento médico, todo mundo que trabalha no apoio à comissão técnica, mas comissão técnica e todos os jogadores se sintam importantes dentro da estrutura. Lógico que tem alguns que nos objetivos pessoais não vão estar contentes porque o que o clube está oferecendo para eles em termos de espaço pode não ser o suficiente para o que ele quer. Então, ou ele vai conquistar esse espaço dentro do clube, vai se contentar com o que está sendo oferecido naquele momento e vai trabalhar para fazer merecer um outro espaço maior, ou se ele não estiver contente, ele sai, porque nós não podemos ter uma batata podre no meio. E à medida que ele começa a olhar para o lado pessoal e esquece do clube, do todo, o foco dele está inverso. Então ele tem que sair. Ele vai atrapalhar o processo. Agora, os outros todos vão receber treinamento de qualidade. O treinamento que faz o primeiro jogador faz o último. Os feedbacks que recebe o time titular, recebe o menino que recém subiu. Se é o momento de feedback positivo, vai receber feedback positivo. Se é o momento de feedback negativo, vai receber o feedback negativo. E o que ele procurar dentro do staff, ele vai conseguir. Desde que ele esteja querendo trabalhar, melhorar, buscar seu espaço, conquistar, ajudar, fortalecer. E isso em todas as áreas do clube. É assim que a gente trabalha. À medida que eu sou um cara que vou cobrar dentro do campo, bastante, com respeito, para a melhoria dele. Para a melhoria dele. Se ele não desistir, vai ser difícil desistir dele. Essa relação, né, de confiança, né, de resiliência, né? É importante. Só que ele tem que entender que às vezes, só que eu vou dar o feedback do que ele precisa fazer para ele estar na frente dos outros. Aonde ele precisa melhorar, o porquê que ele está atrás. Às vezes ele está atrás por um jogo, por outro. E o egoísmo do atleta muitas vezes atrapalha o processo. Porque ele quer jogar todos, porque ele não quer dar espaço para o outro, ele se machuca. E se você não põe, quando o grupo não está acostumado com essa situação, não é cultural do atleta, fatalmente alguns atletas vão trazer problema dentro do trabalho. Mas
a tendência, em se respeitando, é ter grandes conquistas. Professor, as pessoas lembram muito do senhor sempre por ser um técnico muito forte em pontos corridos, seja para fazer aquela campanha segura na Série A, ou seja para conseguir um acesso, né? O senhor já é... Acho que, com todo respeito, o senhor, para mim, rei do acesso é a alcunha sempre do Givanildo. As outras pessoas ganham outras alcunhas. Mas eu acho que o Ederson é um cara também. Também. O Ederson tem uma coisa que eu não tenho. O Ederson tem dois ou mais títulos. Eu não tenho nenhum título. Eu tenho vice-campeonatos. Mas assim, o que me pega é... O senhor é um técnico que sempre falam disso, mas o senhor é um treinador com ótimas campanhas em mata-mata. O senhor é bicampeão de Copa do Nordeste, com o Bahia e com o Ceará. Acho que tem outras 2 finais com o Ceará e também com o Bahia. Não, só com o Ceará, né? 2020. Eu tava na dúvida contra o Bahia. Contra o Bahia em 20, né? Então, eu assim, joguei 4 Copas do Nordeste, né? Na verdade, 5, mais uma eu nem terminei a primeira fase no esporte. Isso. Então, inteira eu disputei 4. Cheguei em 3 finais, ganhei 2. Exato. Então, assim, o senhor... Ganhei não, né? Ganhamos. Então, o senhor é um treinador muito acostumado também em conseguir resultado nesses jogos mata-mata, né? Porque o pessoal gosta de também colocar os jogos grandes, né? Copa do Nordeste é muito clássico, muito jogo importante, muito jogo de torcida. Eu queria saber qual é a diferença, principalmente de preparação nesses 2 jogos, nesses 2 tipos de competição. De um mata-mata muito grande para um jogo de pontos corridos grande. Ou se a preparação é parecida de um do outro, como é que funciona? Eu acho que o todo é parecido, né? Você tem que estar sempre se mantendo regular. E o outro é o jogo da vida. A cada jogo é o jogo da vida, né? Um campeonato brasileiro, por exemplo, se for Série A, você tem que, dependendo do nível do time que você está, você tem que jogar uma final a cada jogo. Tem que jogar uma final a cada jogo. É cobrar seriedade, é cobrar foco, comprometimento. E comprometimento não existe 99% comprometido. Ou você está 100% comprometido ou você não está comprometido. 99,9% já não serve, já não é comprometimento. Então, esse perfil de postura, de foco, de cobrança, que tem que ir para dentro do campo. Né? Lógico, fortalecendo o nível de confiança dos atletas. Fortalecendo o nível de confiança dos atletas. Agora, Guto, das últimas 5 temporadas, se eu não estiver enganado, em 3 você assumiu equipes que estavam em um cenário de luta contra o rebaixamento, né? A Chapecoense 2018, Bahia 2021, Coritiba 2022. Eu gostaria de saber como é a sua gestão de carreira e quais os critérios, né, técnicos e, porventura, emocionais também. Por que eu falo emocionais? Porque você tem uma ligação muito forte, principalmente com o Chapecoense e também com o Bahia, né? Já passou outras vezes nesses clubes. Para que você utiliza nesse processo de análise do convite. Sinceramente, a Chape foi muito mais um lado sentimental, porque eu vivenciei com aquele grupo que acabou sofrendo um acidente. Eu saí 4 meses antes, 5 meses antes, e carinho muito grande por aquele clube, né? Pelas pessoas que se foram, por alguns que continuam lá, pela cidade. Então aquele momento era um momento muito mais de auxílio, de ajuda do que qualquer outra coisa. Acho que conseguimos ajudar, porque mesmo lá, não tendo sido brilhante, não tendo sido exatamente o que a gente queria, mas ainda assim nós somamos vitórias importantes ali que fizeram diferença depois.
E a arrumação da equipe em si, né? Ela conseguiu, depois na mão do Claudinei, se salvar nos jogos finais ali. O Bahia também tinha um lado muito forte, né? Naquele momento. O Guto tem uma quedinha, o coração do Guto fala mais alto, né? Não, quando você convive com pessoas e convive em clubes que você teve um momento qualificado, quando eu fui pro Inter foi assim também na Série B, cara. A gente tava super bem no Bahia. Sim, lembro. Aí nós saímos para ir pro Inter porque, 13 anos de Internacional, uma vida dentro daquele clube. Aí o clube, no pior momento da sua história, te chama para poder ajudar a se levantar. Como é que você vai dizer não? Difícil, né? O cara que te jogou pro futebol, né? O Inter que te lançou, né? Não foi ali que eu comecei. Sim. Mas ali eu cresci muito. Muito. Ali o aprendizado foi muito grande, né? E o Curitiba foi uma opção. Uma opção naquele momento de... Fazia tempo que eu não fazia um trabalho no Sul. Tanto é que surgiram no espaço de tempo entre a concretização do negócio do Curitiba até eu assumir, que foi o espaço de horas, surgiram mais 2 convites, né? E eu já tinha firmado com Curitiba, que é quem eu estava, que é onde eu estava propenso a trabalhar. Eu queria mostrar o meu serviço também. Não tinha trabalhado ainda no estado do Paraná e acho que fiz um grande trabalho. Infelizmente, com a mudança para a SAF ali, houve um posicionamento da mesma de não continuidade, mas não posso reclamar em nada, né? A continuidade do meu contrato foi honrada, então não tenho nada para falar, não. E eu acho que todas as SAFs trocaram o seu treinador quando começaram a injetar dinheiro, já trocaram o treinador, né? Porque tem um anseio agora a gente vai buscar um futebol protagonista, mas eu vejo assim uma falsa ilusão, né? Eu vejo uma falsa ilusão. Não, é exato, aí eu vejo uma falsa ilusão, né, Guto? Porque se a gente começar a analisar o seu trabalho, o modelo de jogo, principalmente no Bahia, ali, aquele recorte do Bahia 2022, a gente começa a ver um Guto um pouco mais diferente, né? Um modelo de jogo do Guto mais ofensivista, com a saída de 3 em alguns momentos, alternando para a saída de 4, muitas trocas de corredor, uma equipe que tem uma transição ofensiva que poucos clubes no Brasil, poucos treinadores no Brasil conseguem aplicar de fato. E, pô, eu sinceramente às vezes não entendo. E até uma crítica aqui ao Ceará, né? Que você estava negociando aí com o Ceará para voltar e contratou o Barroca. Pelo menos estavam especulando na mídia. O Ceará agora vai buscar um futebol propositivo, que vai querer amassar os adversários, 70% de posse de bola. Cara, o futebol é equilíbrio, né? Futebol é equilíbrio. Vai ter momentos onde a sua equipe vai ter 50%, 60% de bolas, mas vai ter outros momentos que a equipe vai ter que baixar, fechar a casinha ali, se defender um pouco mais. Vai ter momentos que vai ter que transitar, jogar um jogo mais de transição. A equipe tem que estar preparada para tudo, né? Tem que estar preparada para tudo. Não é só isso, cara. Não é só isso. Veja só. Em 21... a gente estava no melhor momento do Ceará na história dos pontos corridos, em 8º lugar. Só que o rival estava em 4º. E a gente vinha de resultados, infelizmente tinha perdido nos pênaltis a Copa do Nordeste, que a gente ia conquistar pela 3ª vez para o Ceará de forma invicta, e nós seguidos de forma invicta a 2ª vez. Acabamos perdendo o jogo, perdemos nos pênaltis, perdemos em casa, uma catástrofe.
Mas é o tipo daquela coisa, não vou ficar dando desculpa não. Perdemos, né? Mas naquele momento, a gente não saiu, a gente foi sair na frente num outro momento que a gente estava bem. Estava bem. Praticamente já tinha se livrado do rebaixamento, né? Não digo isso, mas estava encaminhando, digamos assim. Só que a cobrança era para um futebol bonito. Velho, como é que você vai aplicar um futebol bonito se a característica do teu time é outra? Para você ter um futebol propositivo, você tem que ter jogadores com uma característica diferente. O Ceará era uma equipe moldada para aquele perfil de jogo e muito bem moldada. Sim. Com condições de fazer o melhor ano da sua história em termos de pontos corridos, que tinha classificado em 11º em 2020 no melhor ano da sua história e podia classificar em 10º ou em 9º ou até beliscar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, que continuava sendo um time com a marcação muito forte, com alguma proposição de jogo, mas com uma transição que continuava sendo a mesma de 2020. Era uma equipe que na roubada de bola fazia o gol de forma mais rápida. Isso é estudo. Isso aí eu não estou falando da boca para fora, isso aí é estudo, né? É estatística que foi me apresentada. Então, esse tipo de visão, a nossa mídia fala pouco sobre essas questões técnicas e táticas e físicas. Então, aquelas pessoas que estão em volta, que fazem toda a pressão, elas não conseguem enxergar dessa maneira, vamos colocar, não sei se é essa a palavra certa, não vou dizer sábia, né? Mas com essa visão cultural, esse futebol, uma visão mais da cultura do futebol, mais do todo do futebol, de entendimento do futebol. Científica até, né? Vamos dizer assim, né? Científica, talvez seja essa a palavra, né? Ela vai avaliar de uma maneira mais solta, mais, né? Acalorada. Mais na emoção. Porque ele não entende porque que o outro time está jogando daquele jeito e esse não consegue. E não adianta, se eu plantar cenoura, eu não vou correr no planete. E aí, tem ingredientes que vão formar um tipo de comida. E tem ingredientes que vão formar outro tipo de comida. Isso não quer dizer que essa comida não vai saciar e essa comida não vai saciar. Mas essa comida, para esse momento, pode estar um pouquinho melhor do que aquela. Então é mais ou menos isso. Isso define muito, né? Agora, tem gente que pega ingredientes de qualidade e faz uma comida péssima, né? Tem muito por aí. Mas tem um hype, né? Tem gente que tem um hype que é bronca. Vai, Popoto, a última pra gente encerrar, que a gente já tá aqui, ó, com o Guto. Se deixar, a gente vai aqui conversando com o Guto a madrugada dentro, cara. O papo tá muito bom. Vamos lá, professor, para encerrar, o senhor falou que molda muito de acordo com o elenco, mas algo que eu notei, o senhor pode até corrigir se eu estiver errado, é que o senhor também molda muito suas equipes de acordo com a forma que seu adversário joga, fazendo muito o jogo de também explorar muito o defeito do adversário, do oponente e fortalecer suas qualidades. Eu queria saber como é que funciona para o senhor na hora de passar informação para o atleta, no pré-jogo, por exemplo. Se o senhor é um cara que gosta de bombardear ele com as informações, ou que gosta de informações mais simples, só que mais centradas, porque eu já falei com vários técnicos, cada um tem uma diferença na hora de abordar. Alguns gostam de dar muita informação, outros gostam de falar só o central, tu é lateral, o teu ponto é joga assim, 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 tu
dar preferência a defender assim, atacar assim, que tu vai explorar bem e acabou. Como é que é o Guto nesse momento pré-jogo, na hora dessas informações? Então, eu não faço só o momento pré-jogo, né? O momento pré-jogo é só o momento de você fazer uma revisão do que foi feito no treino. Nós direcionamos o treino para vivenciar ou para explicar como o adversário é. Então nós vamos mostrar o vídeo, uma abordagem. Vamos ter explicação de campo, 2 abordagens. Se a gente puder vivenciar os movimentos no campo, 3ª abordagem. E na premiação ele vai ver o vídeo do treino que ele fez e de como o adversário executa. E muitas vezes as valências principais do adversário que são mostradas no vídeo, se você tem abordagens onde você foi feliz contra esse perfil de jogada, você mostra para fortalecer o nível de confiança deles e para eles terem um entendimento do que é que eles vão enfrentar quando existe uma similaridade. Então você passa a informação de várias frentes, né? Você passa o auditivo, você passa o visual, você passa o sinestésico, que ali executar, sentir, né? E aí vai para dentro do campo. E aí dentro do campo também tem as correções, né? Determinados jogadores, por exemplo, eu cheguei no Curitiba, eles pediam informação. Tem outros clubes que, se você passar muita informação, o jogador se perde. Mas tem que começar a enxugar e ser bem objetivo. Mas eu acho que o principal é a sua didática, como você explica para ele. A gente tenta mastigar ao máximo, mas tem coisas que eles têm que pensar, tem que ser deles. Ô Guto, falando agora a última pra gente encerrar, eu queria saber de você um segredinho, né? Um segredinho, a sua transição ofensiva é uma das transições ofensivas mais letais do Brasil, né? É uma das transições mais rápidas do Brasil. E aí eu gostaria de saber como é que esse treino, né? Você tem jogadores chaves para fazer essas transições, como é que você escolhe esses jogadores, como é que você posiciona, porque é defender atacando, né? Você vai se defender já preparando para quando recuperar essa bola, você já mudar o comportamento do atleta, mudar o comportamento da equipe para transitar, e ocupar os espaços vulneráveis. Como é que você prepara esse tipo de jogada, né? E como é que a mudança, a operacionalização, né? Para estimular essa mudança de comportamento do atletas, para fazer com que eles percebam quais espaços eles têm que ocupar, que são importantes no momento, para que quando a equipe recuperar essa bola, a transição ela deslanche. Acho que o principal começa pela roubada, né? A montagem dos blocos, né? E das zonas de roubada de bola. A partir da zona de roubada de bola, passa também pela característica dos jogadores. Sim. E aí, às vezes, você fica com a transição que não é tão efetiva, por quê? Porque você não tem jogadores com aquele perfil naquele determinado setor e não tem ninguém no clube para fazer aquilo. Então, a busca também por esse perfil de jogadores, né? E tem que ter os cabeças, que não só os matadores, né? Como jogadores que vão chegar também de trás, chegar na surpresa, enfim. Passa por tudo isso aí. Uma certa liberdade a determinados jogadores, né? E ensaio, muito treino, combinações,
né? Você vê, o Sander talvez seja o maior assistente Do Goiás. no Brasil, jogando no Brasil esse ano, deve estar com 10 assistências. Só tá atrás, eu acho que o do Juba, né? O Juba tem 12. Então, Mas como lateral esquerdo, eu acho que ele é o principal, né? passou ele recente. Porque o Juba fez 2 no último jogo contra o Coritiba, né? 2 assistências, né? Então, mas o Sander, o que é? É ensaio e um cara extremamente determinado. E os dois faziam uma ala esquerda medonha, né? Demais. Problemática para o adversário, né? Um com muita técnica e um cruzamento espetacular, o outro com muita força, ultrapassagem, chegada no fundo, né? Que é o Sander, né? É isso aí. Então, gente... E a qualificação e a presença dos homens dentro da área, né? Claro. É importante ter o peso na grande área, né? Então, gente, a gente vai chegando ao final aqui. Agradecer o Guto Ferreira por essa aula aqui no Campo Fala. A gente pôde conhecer um pouco mais do Guto no dia a dia, o Guto como pessoa, o Guto como profissional. Sigam ele aí na rede social, no Instagram, @gutoferreira.1965. É de 65, mas o homem tá com a lataria, amigo. A lataria tá boa, viu? Tá boa. Vai fazer 57, né? Ou é 58? 58, né? Mas o homem tá bem, hein? Corpinho de 18. Guto, muito obrigado aí pelo carinho, por atender a gente e poder conversar com você sobre futebol, que é o que a gente mais gosta. É o que a gente gosta também. Que a gente tentou passar um pouquinho do que a gente é. Sem aquele palavreado mais refinado, até porque também não é do nosso feitio, né? O simples, o feijão com arroz já baixa, né? Um feijãozinho com arroz bem temperado cativa muito mais às vezes, né? Exato. Popoto, a gente entrevistou o homem, Popoto, Série A, o homem de Série A, bicampeão da Copa do Nordeste, campeão baiano, campeão pernambucano. Rapaz, é currículo extenso do Guto, hein? Eu quero ver o Guto numa Copa do Brasil beliscando. Eu tô querendo ver mais o Guto numa Copa do Brasil e indo mais longe, ter esse perfil de mata-mata. Quando encontrar um clube que dê esse tempo dele chegar lá na Copa do Brasil, acho que o homem vai longe, viu, Popoto? Com certeza. Pô, foi um prazer estar aqui com ele. Um homem dos 3 acessos, né, professor? Acho que são 3 ou 4. Cara que... São 4 na B, 1 na D, e 2 montagens da B para A em Portugal. Então tem alguns acessos, alguns títulos, né? Pô, como tu citou, cara, o cara é bicampeão da Copa do Nordeste. A gente tá aí, nesse momento de gravação, a gente tá 5 dias, né? Assassinei a matemática agora. 5 dias do jogo da volta da Copa do Nordeste, e a gente sabe o quão complexo é essa competição. Então, assim, conseguir chegar em 3 finais, em 4 competições, é muito difícil, é muito complexo. Isso fala muito sobre a competência do professor. Então é sempre um prazer estar com esse tipo de pessoa, né? Um cara que sabe muito do futebol, que conquistou muita coisa e que tenta sempre passar o conhecimento, né? Acho que o importante também, além de tudo, é dar voz, né? Acho que a gente termina dando pouca voz às pessoas que fazem nosso futebol. Então, quando pessoas como o Guto se disponibilizam e falam sobre, é sempre importante. É sempre importante ouvir. E você me lembrou da Copa do Nordeste? Deixa eu botar o Guto aqui no saia justa. E aí, Guto? Esporte, Ceará, o coração. Cara, são 2 torcidas assim que qualquer lado que eu assuma, eu vou estar sendo injusto, cara. Eu vou estar sendo injusto. O carinho é muito grande pelos 2 clubes e vamos torcer para que aquele que fizer o melhor jogo, no primeiro quem fez o melhor jogo foi o Ceará, venceu, e agora quem fizer o melhor jogo e na somatória que consiga vencer o futebol. Então tá aí o Guto. Consiga vencer quem vai assistir o jogo, de ver um grande espetáculo, né? Porque
São 2 times, 2 clubes gigantes, 2 torcidas maravilhosas, presentes, inflamadas, que levam uma energia muito grande aos jogadores, né? Jogadores, né? E com profissionais do mais alto nível no comando e jogando dentro de campo. Então, que vença o futebol. Que vença o futebol. O Gutinho em revelando. cima desse muro, eu não saio. Gutinho ficando no muro, amigo. Rapaz. Guto, mais uma vez, obrigado. A gente vai ficando por aqui. O Campo Fala de número 12. Você, claro, se inscreva aqui no canal, deixe o like, é muito importante. E siga a gente nas redes sociais. @JohnCavalcante_, @DouglasPopoto e @GutoFerreira.1965. A gente vai ficando por aqui, gente. Até a próxima e tchau, tchau.